Senador Stevenson. Eu tenho até que ter cuidado, né, para falar, senadora Leila, porque na hora de expor o pensamento, não é a minha opinião, não é a pessoa, é o senador que está falando. Então, na hora que a gente vai expor um pensamento, muitas vezes as pessoas não estão aptas a querer mais ouvir. É incrível como o nosso país chegou a um ponto de que a intolerância, a surdez ou o querer passional de entender só o que quer entender está dificultando esse diálogo. Antes de começar a falar, eu sou um dos autores aqui, o projeto de lei para castrar quimicamente pedófilo. Então, logo para começar aqui, eu logo dizendo que eu não sou favorável. Agora, eu li a Lei 12.318, e como a senadora Zenaide disse, algumas pessoas vão procurar saber, eu vou antecipar para elas o que diz o artigo 1º e o 2º. Artigo 1º da Lei 12.318, 26 de agosto de 2010, o artigo 1º diz que esta lei dispõe sobre alienação parental. O artigo 2º considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelo avós, ou por quem tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como estes. Aí segue o parágrafo único que diz algumas formas exemplificativas do que seria alienação parental, e assim segue, são 11 artigos, é uma folha só, gente. Você que está no celular aí, ao invés de ficar mandando mensagem agressiva para mim, você deveria pesquisar aqui, ó, a lei. Pois é, eu acho que se todo mundo pesquisasse, se todo mundo tivesse interesse nos direitos, como tem certos direitos que passaram aí 5 uma semana batendo na gente, e hoje o presidente, minha amiga Soraya Tronics, você já viu a reportagem? Ele revogou o decreto, vai colocar um projeto de lei. A discussão era só essa, gente. Era para a gente discutir. Para a gente discutir isso aqui, a gente está discutindo aqui, você está recebendo o quê? Um projeto de lei, não é isso? É um projeto de lei, Lila, que você está recebendo? Projeto de lei que revoga o quê? A Lei 12.318. Eu preciso deixar claro para as pessoas que estão assistindo que esse é o momento de discutir. Esse é o momento da gente saber quem está certo, quem está errado, se a lei é boa, se a lei é ruim, o que é que está acontecendo. Se essa lei realmente, como foi dito aqui, que eu ouvi, protege pedófilos. Aí eu lhe pergunto, eu li e reli 3 vezes. Eu queria, antes de qualquer discussão, para que eu tenha esse conhecimento, para que eu possa estar seguro do que eu vá falar ou do que eu vá pensar, em qual dos artigos, em qual do parágrafo, em qual inciso, em qual local dessa lei que diz assim, pronto, pedófilo pode ficar com ela. O que está sendo discutido aqui é uma modificação de lei, se revoga ou não a lei, que foi aprovada por unanimidade. Eu queria saber o seguinte, é a lei que está errada, senadores, todos aqui que são presentes, senhor que está assistindo em casa, ou são pessoas de má fé que utilizam da lei, como utiliza a lei do INSS para se aposentar de forma fraudulenta, como utiliza a lei de trânsito para fazer infrações e se beneficiar, como se utiliza de vários excludentes de tipicidade do crime do Código Penal para poder se beneficiar. E se a gente realmente localizar essas falhas, que se corrija, senadora Leila. Eu quero dizer aqui para a senhora, queria perguntar aqui para as pessoas, se o erro está em algum artigo, para a gente modificar. Será que um critério objetivo mudaria a lei para um caso tão subjetivo? Será que tornar a lei incisiva, objetiva sobre o que seria e uma forma engessada para um juiz decidir, será que é a solução? Eu não sei, eu estou só questionando, eu estou perguntando, gente, eu não estou afirmando. A nossa função aqui justamente é essa, chegar a uma discussão para poder localizar, senador Paulo Paim, o melhor que é, para quem? Para todos. Mais uma vez, gente, mais uma vez Mas principalmente, né, senador, para as crianças. Claro. O foco, assim... Não, para pedófilo, né? Para pedófilo, castração química, eu já dei a ele. Então, assim, o foco aqui nessa discussão, e isso é unânime entre nós, é a criança. Agora eu vou dizer... É o que mais sofre nessa história, entendeu? Agora, só um minuto, senadora. Eu acho que está faltando aqui é o profissional que utiliza da lei de forma a se beneficiar
há de se tornar essa lei favorável a ela e a essa promoção da pedofilia, ela deveria pagar a mesma pena do pedófilo. Ou até pior. Se é juiz... Deve sim. Eles não estão contribuindo? Não estão participando? Não estão até mesmo se utilizando do cargo para fazer isso? Então ela tem que ser punida exemplarmente mais do que o pedófilo. Porque quem é pago... Então, só para concluir, se era essa a falha de uma lei que foi aprovada de forma unânime para a proteção de crianças, no qual fica entre um pai e uma mãe, ou entre parentes, que quer utilizar da criança como mecanismo de punição ao outro, se quer utilizar a criança como mecanismo de você atingir aquela pessoa que lhe traiu, que lhe deixou, que de alguma forma não quer mais estar com você, ou pai, ou mãe, ou avô, sei lá quem está fazendo isso, e o psicólogo, o juiz, o promotor, qualquer pessoa que está aqui dentro dessa lei, que teria por responsabilidade de cumpri-la, se não está fazendo, então, Leila, sugestão, não seria o fato de modificar, seria o fato de acrescentar e punir exemplarmente essas pessoas. Entendeu? Porque se a lei está funcionando bem e tem gente que não obedece, gente que não cumpre, que seja exposta, que tire a profissão dela, é o conselho de quê? De psicologia, sei lá, ou de medicina, que o juiz perca a sua toga, que o promotor seja expulso. Esse país precisa de punições exemplares. Tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Se a gente está operando direito aqui, o que a gente está discutindo é uma lei que até onde eu li, não sei. Eu pergunto mais uma vez, onde é que está protegendo o pedófilo aqui, no artigo? Qual o inciso? Pessoal, parabéns, senador, pela sua fala. Uma salva de palmas para o senador, que foi muito preciso aí. Por favor, doutor Felício, obrigado pelas palavras. Eu gostaria de colocar aqui a seguinte situação. Quando um processo ele está lá na vara da família, a vara da família ela é incompetente para tratar desta situação. Porque na vara da família o juiz ele vai focar quem? Ele vai focar o genitor, vai focar a genitora e o filho ele vai tratar como coisa. Essa é a realidade. Agora, quando nós vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá nós temos no artigo 147 e 148, a condição com que essa criança é tratada na vara da infância e juventude. Porque lá o olho do juiz, do judiciário, está colocado na criança. Então, a criança, ela é o objeto do processo, ela tem vontade, ela tem sentimento, ela fala e a sua fala deve ser valorizada. É assim que o ECA traz nos seus artigos. Esta lei aqui, ela deve ser lida assim como o nobre senador leu. Falei certo agora, senador? Senador leu? Mas ela deve ser lida dentro do contexto, inclusive, da justificação da lei, que consta no projeto de lei. E aí o senhor vai verificar que essa lei, ela não tem outra finalidade senão blindar a pedofilia intrafamiliar. Não é eu que estou dizendo, está aqui. E na ocasião, quando foi dito isso, a doutora Maria Berenice, ela aqui na justificação, ela faz um amplo discurso defendendo a lei. Mas no mesmo ano, ela escreve um livro contradizendo tudo o que ela disse aqui. Mais um minuto? Tá. Então eu entendo que esta lei ela deve ser revogada porque ela não presta ao fim a que se destina, que seria proteger a criança.
e ela protege unicamente o genitor abusador.